Olá a todos! Hoje iremos falar sobre um dos períodos mais importantes da história do homem, o Neolítico. Podemos dividir a Idade da Pedra em três partes: Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico. É no Neolítico que o homem começa uma nova etapa, que irá influenciar a sua maneira de vida e a nível social. É o início da sedentarização, com a prática da agricultura e o pastoreio, levando a uma nova economia e uma diferente agrupação em relação entre as pessoas, modificando assim o ser humano para sempre e mudando para sempre a sua história. O Neolítico durou entre 9000 até 3750 a.C. No Mesolítico, o homem vivia da recoleção, da caça e da pesca, dedicando-se ao nomadismo de maneira a usufruir de todos os bens que necessitavam para viver, seguindo as manadas ou partindo quando os recursos escasseavam. Mas a partir do 10º milénio a.C., o ser humano começa a dedicar-se à agricultura e ao pastoreio, tornando-se assim sedentário. Foi na zona do Crescente Fértil que as primeiras comunidades humanas se estabeleceram, na zona do Egito, da Mesopotâmia e da Pérsia. O ser humano começa a domesticar os animais, sendo o primeiro animal a ser domesticado é o cão, onde mais tarde também se domesticam as ovelhas, cabras, porcos e vacas. Os animais fornecem ao ser humano itens essenciais para a sua vida, como carne, leite, peles, lã e ajuda nos trabalhos domésticos, como por exemplo na utilização do arado. Começaram também a cultivar os alimentos, não necessitando mais de viajar em busca de recursos, estabelecendo-se assim comunidades permanentes, levando assim a uma economia de produção. O homem começou a ser sedentário, criando-se assim as primeiras aldeias e uma nova ordem de comunicação e organização do ser humano, tornando-se mais complexa. Também começaram a usar defesas para defender as suas casas, animais e campos de outros tipos rivais. Com uma nova organização de vida, o homem continua a utilizar a pedra, mas passa também a utilizar outros materiais, como a cerâmica, a tecelagem e a fiação. Os artefatos de pedra sofreram transformações, adaptando-as para ser de melhor e mais fácil uso. Um dos instrumentos mais conhecidos e utilizados pelo homem do Neolítico é a mó, que servia para moer os cereais. Utilizavam também novos materiais feitos de pedra, que permitiam facilitar o trabalho na agricultura, como o uso das foices e o pau de cavar para semear, passando-se a utilizar a pedra polida. A nível cerâmico, o homem começou a criar recipientes que pudessem armazenar e conter líquidos, criando assim a cerâmica, surgindo os primeiros vasos cerâmicos. Começaram a praticar a cestaria e a tecelagem para fazer barcos e recipientes para guardar alimentos, com a ajuda de teares. Outra grande novidade deste tempo foi a roda, que mudou para sempre a vida do homem, em que esta facilitou a vida do homem para o transporte de pessoas ou objetos, como também para a olaria. A nova agrupação social vai levar a uma diferenciação social. Surgem as primeiras profissões, em que nem todos os homens se dedicam à mesma atividade, diversificando-se assim as profissões, tais como agricultores, artesãos, pastores, caçadores, guerreiros e sacerdotes. Com diferentes profissões, irá levar a uma estratificação social, em que alguns vão ter mais riqueza e poder do que os outros. Um exemplo com uma posição importante são os sacerdotes, em que estes ocupavam um lugar de importância dentro da sociedade do Neolítico. Também começa a haver a noção de posse, em que o homem vai ter terra, gado, água, entre outros, gerando riqueza e posição. A mulher e o homem também têm trabalhos diferentes, em que a mulher se dedica ao lar, às crianças, cerâmica, cestaria e aos trabalhos agrícolas mais leves. E aos trabalhos agrícolas mais pesados. Apesar de já nos tempos anteriores o homem abrigava-se em tendas ou em grutas, este começou a sofisticar a sua morada, construindo casas com madeira, barro e pedra. Desde os tempos de caça e recoleção, que o homem venera a natureza, pois é através dela que obtém os produtos que necessita para a sua subsistência. O homem também cultua as chamadas deusas mães, em que estas eram pequenas estatuetas dedicadas à fertilidade da mulher e ao milagre de dar à luz. Estas possuíam características típicas da mulher, mas muito mais acentuadas, como grandes seios e grandes ancas. O homem também começou a construir monumentos e dedicação ao seu culto. Podemos dividir estes em 4 tipos. Os menires, que eram grandes pedras na vertical. Os alinhamentos, em que estes eram grandes filas de menires, que seriam locais de culto ou santuários. Os cromoleques, que eram construções já mais ambiciosas, onde estas serviam de culto ou de santuário.
Por fim, temos os monumentos funerários, onde se colocavam os mortos, como as antes e os dólmenes. Geralmente eram as pessoas mais importantes que se enterravam nestes lugares. Podemos dizer que no final existiu uma revolução neolítica, onde o homem passou de nómada para sedentário, da caça e da recoleção para a pastorícia e a agricultura, e com isso tais como o aparecimento de novas cidades no Egito e na Mesopotâmia, como o aparecimento da escrita.